Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui hoje mais uma vez para a gente fazer um estudo maravilhoso de um assunto que está muito moderno, hein? Um assunto que, se a gente fosse parar para pensar, pastor preocupado com esse assunto de hoje, não é possível e tal. Mas não sou eu, não, gente. A palavra do Senhor, ela é completa e ela é uma palavra que nos ensina o dia a dia desde a época da criação até os dias de Apocalipse, hein? Então nós vamos aprender hoje coisas relacionadas às redes sociais, como é que a Bíblia trata isso, né? E muita coisa nesse sentido, tá bom? Mas vamos orar primeiro. Eu gostaria de dizer para você que é uma satisfação enorme estar aqui de novo, mais uma vez, ainda que por gravação, a gente está reparando aí que as situações são situações que o vírus hoje está aumentando muito. Veja você que hoje nós estamos em 17 de fevereiro, começou a dar uma caída, agora aumentou de novo, né? E a gente está com previsão de abertura aí em abril. Portanto, continue orando, tá? Para a gente poder ver aí o que a gente vai conseguir fazer em relação a essa abertura, para Deus colocar no nosso coração tudo aquilo que nós precisamos de fazer para a gente poder conseguir aí fazer as nossas aberturas aí na igreja e voltar ao convívio fraternal aqui no templo. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tão grande bênção, tão grande condição que o Senhor nos dá de poder falar da Tua palavra, de poder aprender com o Senhor, de poder, ó Deus, viver a Tua palavra, de poder ter experiências com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor coloca na Tua palavra é atemporal, ou seja, serve para todos os tempos das nossas vidas, e hoje nós vamos aprender aqui, Senhor Deus, algo que está bem concernente com os tempos que nós estamos vivendo. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Mostra, Senhor Deus, como nós devemos nos comportar nos dias de hoje, para que nós consigamos aí ter essa vida com o Senhor, continuar nessa vida com o Senhor, sem perder o rumo, sem perder a essência de cidadão do reino e sendo sempre aquele que vai verdadeiramente estar com o Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que nós possamos estar sempre atentos a tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco. E eu quero, a Deus, pedir que o Senhor nos abençoe, e a cada um desses que está nos lares agora, Senhor Deus, que possam ter a experiência com o Senhor, que possam viver, ó Deus, aquilo que foi pregado pela pastora Sandra no último domingo, a presença do Senhor, que eles possam sentir essa presença do Senhor nos lares, nas vidas deles, porque, Senhor Deus, não há coisa melhor na nossa vida do que sentir que o Senhor está conosco. Então, Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por isso, obrigado pela Tua presença, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agradecidos desde já. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto bem moderninho, né? Que é a violência cibernética. O que é isso, né? O mundo hoje ele está tão violento, o mundo hoje está tão assim, as pessoas estão sem amor. Olha para mim, olha para você. E por um momento qualquer eles cometem qualquer violência conosco, né? E nós, além da gente sofrer violência, por exemplo, no trânsito, o nego xinga você, nego buzina e dá uma vontade de você levantar também, dar no cara um sopapo, mas só que você é de Deus, né? Você é diferente. Então, meu Deus, temos que ter muita sabedoria nessa hora. E o texto de hoje ele vai falar muito disso, mas só que não é essa violência normal do mundo. É uma violência diferente, uma violência que ataca a mim e a você pelo seu celular aí, ó. Lembra daqueles negócios, aquelas ligaçãozinhas que os caras fazem lá da prisão e falam assim: olha, eu estou aqui com o seu filho,
viu? Fala aí, fala com seu pai aí. Aí a pessoa fala assim, pai, aí você sem querer fala o nome do seu filho. Aí fala, pai, sou eu, fulano de tal tá comigo aqui, tá me sequestrando, falou que é pro senhor ir lá e carregar o cartão da Vivo para ele, como recompensa. Ô, gente, pelo amor de Deus. E muita gente cai nessa, porque fica apavorado e acha que realmente é o filho, e esquece de ligar para o filho para ver se realmente ele está ali mesmo e tal. Mas essas coisas são violências cibernéticas. O golpe das pirâmides, né? Não, você participe deste grupo aqui, você vai começar a ganhar isso e aquilo, e cada vez que você vender mais, você vai fazer isso. Os youtubers, né? Que coisa é essa? Não, eu tenho que mostrar aqui um monte de coisas que eu sofro, que eu faço, que eu aconteço, como que é a minha vida. Eu tenho que demonstrar tudo o que acontece na minha vida, ou então eu tenho que falar de um assunto X para todo mundo. Hoje nós vamos aqui falar sobre a vacinação. O que vocês acham da vacinação? Porque a vacinação é isso. Os youtubers, eles estão muito na moda, né? Aquele povo que busca seguidores na internet, né? E essas pessoas que buscam seguidores querem ser da onde deuses, né? Que fica aí com seus vários seguidores e em função disso aí, só que eles são alimentados pelo um dinheiro que vem com relação a quanto mais seguidores eles têm, mais dinheiro eles ganham, né? Porque aí vocês podem ver que tudo que eles vão fazer também tem muita propaganda, né? Aqueles anúncios assim que você clica lá e fala assim, ignorar anúncio, né? Então tem um monte de coisa aí nesse mundo cibernético que nos agride, né? Então nós temos que estar atentos a isso, porque o texto do dia hoje da nossa lição vai ser o seguinte, olha só, está lá em Provérbios capítulo 10, verso 23, que fala da seguinte forma: um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, esse mesmo divertimento é o ser sábio. Olha que bacana, né? Então, enquanto muita gente fica usando as redes sociais aí, tudo para poder ficar fazendo um monte de coisa, fofoca, ficar sabendo da vida dos outros, falando da sua vida para os outros, vendo como é que está o fulano de tal, como é que está o ciclano de tal, esse negócio todo. O sábio, né, o divertimento do sábio é ser sábio. O homem inteligente, o divertimento dele é ser sábio, né? E nessa questão dessa fofocaiada de internet aí, não tem sabedoria nenhuma, né? Sabedoria tem quando você usa a internet para adquirir informação que vai te fazer crescer, seja espiritualmente, seja como pessoa, você vai crescendo, né? E ao crescer, você automaticamente vai conseguindo sabedoria, desde que você saiba usar esse crescimento, essa informação que você vai tendo aí. Amém? Na nossa agenda de leitura de hoje, nós vamos aí com a leitura da segunda-feira em Provérbios, capítulo 3, verso 31. Provérbios, capítulo 3, verso 31, na leitura da segunda-feira, né? Nós vamos ler aí. Enquanto você pega aí, eu vou só ali pegar uma água para mim, tá? Só um minutinho, por favor. É coisa muito rapidinho. Enquanto você pega na Bíblia aí, é coisa rápida. Voltei. Ao vivo tem dessas coisas. Vamos lá então. Provérbios capítulo 3, verso 31. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha só.
Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Ou seja, tem gente que é violento com as pessoas. Não precisa ser de violência na base do soco, do pontapé, da paulada, do tiro. Não, não. Tem gente que é violento com palavras, né? Não tem inveja dessas pessoas, não. Vamos procurar ser manso. Vamos procurar ser assim, diferente. Vamos procurar evitar guerras, ter mais paz. Eu confesso a vocês que, em função de cansaço, estresse, às vezes a gente fica muito irritado mesmo. Naquele dia você fica pelo estupim, mas tenta dar uma controlada para que você não venha escandalizar o nome de Deus. Porque nós não temos que ser violentos, muito pelo contrário. Lembra quando Malco foi cortar a orelha lá do... Não, Pedro foi cortar a orelha do Malco, né? O que Jesus Cristo falou? Pedro, que é isso? Guarda a espada. Não é assim não, filho. Vem cá, colou a orelha do Malco, né? E não tem nada que muda o rumo daquele que segue a Jesus Cristo, porque o caminho nosso é um caminho de vitória, um caminho que, embora seja um caminho com cruz, é um caminho de vitória, um caminho de ressurreição, um caminho de vida com Deus, né? E se você entra na violência, automaticamente você está dando sinais de que esse caminho que você segue com Deus é um caminho completamente diferente. O caminho de Deus não tem essa violência. Teve, quando Deus queria as conquistas, né? Mas hoje, a conquista que você precisa ter, a principal conquista que você precisa ter é a conquista do seu coração. É a conquista daquilo que tenta te levar para viver na carne o tempo inteiro. Se você conquistar o seu coração e colocar ele nos rumos do Senhor, com vida espiritual e santidade todos os dias, automaticamente a vitória para você ela é garantida. Então, essas experiências que você vai tendo, você vai tendo que obrigatoriamente se tornar uma pessoa mansa, porque violência não leva ninguém a nada, né? Eu prefiro pensar dessa forma. E olha que muitas vezes a gente descontrola, hein, irmão? Muitas vezes a gente descontrola. Nós somos seres humanos, é normal, né? Mas temos que tentar ao máximo aí nos controlar para essas coisas. Vamos ler a leitura da terça-feira, Provérbios, capítulo 12, verso 6. Provérbios, capítulo 12, verso 6. A palavra do Senhor, ela nos fala da seguinte forma, olha. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Está vendo? Vocês já conversaram com um delegado, às vezes, numa investigação? Vocês já conversaram com um policial, às vezes, numa investigação? Com um promotor, às vezes, numa investigação? Eles ficam tentando colocar palavras na sua boca. Eles ficam tentando fazer você tropeçar naquilo que vocês falam, né? E o ímpio age dessa forma. É a famosa pegadinha. Ele disse assim, então ele está fazendo isso, isso, isso. Aí ele te faz uma pergunta que faz ou você confirmar aquilo, ou então você cair no buraco. Então são ciladas que essas palavras são usadas para você cair, né? Mas acontece que isso é quando você está lá no mundo do ímpio. O ímpio vai conversar com você tentando fazer você cair dessa forma, né? Mas acontece que quando você está no meio dos justos, só existe palavra de livramento, só existe palavra que vai te ajudar a viver nesse mundo tão caótico, né? Só existe palavra que vai te dar força para continuar caminhando em Jesus. Então esse é o mundo dos justos, né? Então é exatamente isso que lá em Provérbios capítulo 12, verso 6 está falando. Cuidado com as palavras do ímpio, que elas são verdadeiramente armadilhas para você. Mas com os justos, converse de forma natural, porque essas são palavras que vão te dar
ânimo para que você continue a sua caminhada. Provérbios capítulo 18, leitura da quarta-feira, Provérbios capítulo 18, verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Esse é violento, olha só para você ver. Provérbios 18, capítulo 21, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ó, que é isso, hein? Já viu aquele negócio assim de que você fala, tudo aquilo que você fala pode servir contra você mesmo? Aqui, ó, isso é bíblico. Os que gostam de usar a língua comerão do seu fruto, ou seja, o que você fala? Você fala coisas boas, coisas que enaltecem, coisas que exaltam, coisas que enobrecem, coisas que ajudam as pessoas? Ou você só fala porcariada? Ou você tem aquela boca que toda vez que você abre só sai desgraça, só sai coisa ruim, só sai coisa que vai amaldiçoar? Porque isso que você fala é semente para que mais tarde também você possa viver. Então nós temos que ter muito cuidado. Não sou eu que estou falando, irmão. Bíblia, palavra do Senhor. Entendeu? Então, assim, o que nós estamos fazendo hoje para que nós possamos ter uma vida nos dias de hoje, principalmente usando a internet do jeito que se usa, né? O que nós estamos vendo, que na verdade o que nós estivermos vendo no YouTube, na televisão e na internet é o que na verdade está entrando para dentro de nós, ou seja, o que nós estamos comendo nesses meios que estão nos dando o poder da fala, né? Se você comer só Bíblia, você vai falar de Bíblia. Se você comer só porcaria lá de fora, você vai falar porcaria. Tá entendendo? E se você comer dos dois, não, pastor, eu leio a Bíblia sim, sem problema nenhum e tal, mas eu também tenho que ver as coisas lá do mundo. Beleza, lá no mundo você consegue selecionar. O que você vai ver? Se são coisas que te exaltam, que te fazem crescer, que te dão informações capazes de te fazer diferente, mas porém melhor? Bacana, escolha por isso. Se não, se são informações que não vão te levar a nada, só vão te levar a fofoca, ficar sabendo de vida dos outros, ficar sabendo de coisas que não prestam, larga isso para lá. Então você pode escolher isso aí. Bullying como um fim trágico, olha para vocês verem, isso está na Bíblia, gente. Bíblia, falando de bullying. Olha para vocês verem. 2 Reis, capítulo 2, versos 23 e 24. Muito bacana. 2 Reis, leitura da quinta-feira. 2 Reis, capítulo 2, versos 23 e 24. Eu vou dar um tempo para você achar isso, só para você ver como é que a Bíblia trata do bullying. Olha para você ver como é que é um negócio fantástico. 2 Reis, capítulo 2, verso 23 e 24. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma aí, olha. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: "Suma daqui, careca!" Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou, em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Bullying com gente que é de Deus. Em primeiro lugar, bullying. Por que bullying? Nós vamos ver que bullying é algo que prejudica o emocional das pessoas. Bullying é algo que mexe, é uma brincadeira de mau gosto que mexe com o emocional das pessoas. Bullying é uma brincadeira que faz com que as pessoas às vezes fiquem traumatizadas com aquilo que está sendo brincado. No Velho Testamento, essa palavra chama-se chocarra. É quando você brinca com uma pessoa
reduzindo essa pessoa no meio de outras pessoas. Irmão, eu confesso a você que eu era dessa forma, eu era desse jeito. Mas para a honra e glória de Jesus Cristo, Deus nos ajuda e nos transforma para que você aprenda a viver não fazendo parte dessa forma e não desrespeitando as pessoas, respeitando as pessoas do jeito que elas são. Então, Deus me ajudou nesse aspecto. E se você hoje tem essa vida de brincar de mau gosto com as outras pessoas, usufruindo às vezes de uma característica que ela tem, ô baixinha, toco de amarrar jegue, para com isso. Às vezes a pessoa até ri com você ali para ser educada, mas na verdade às vezes ela se sente completamente desrespeitada. Então, se você puder falar alguma coisa para alguma pessoa, que fale só coisa boa. Não venha fazer esse tipo de situação para que ela possa viver angustiada e às vezes possa até te amaldiçoar por causa disso, né? É o que Eliseu fez com aqueles meninos, né? Pelo jeito, Eliseu era careca e provavelmente não gostava muito disso, e os meninos fizeram vir à tona algo que deixava ele muito triste. Por causa disso, ele amaldiçoou aqueles meninos e automaticamente teve causa, né? Esse massacre que as duas ursas fizeram com 42 meninos lá na floresta, né? Então vamos lá, para a leitura da sexta-feira nós vamos pegar Tiago capítulo 3, verso 1 até o 9. Tiago capítulo 3, verso 1 até o 9. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha só. Você fala sobre o poder da língua, hein? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios nas bocas dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Todo homem, também como exemplo, os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo um curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos semelhança de Deus. Olha para você ver que coisa. Nesse caso aí, esse poder da língua, na verdade, gente, é o poder da fala, do mau pensamento, né? Vejam vocês como que é essa questão da língua. Você tem controlado a sua fala? Você tem controlado aquilo que sai da sua boca? Ou você tem falado aquilo que você pensa? Porque tem gente que fala o seguinte, quer nem saber. Pensei, eu tenho que falar mesmo, né? O que está na minha cabeça eu tenho que falar mesmo. Não é bem assim, não é bem assim, né? Às vezes, se você controlar aquilo que está na sua cabeça e não falar, você ganha muito mais do que se você falar. Porque às vezes, se você fala, você provoca um transtorno muito grande naquela pessoa que recebe a sua mensagem. E nós estamos no mundo, não é para a gente viver dessa forma.
Nós estamos no mundo é para bem dizer, nós estamos no mundo é para ajudar as pessoas, não é para amaldiçoar as pessoas. Amém? Então é isso. Como texto bíblico, nós vamos ler Provérbios capítulo 10, verso 11 a 14. E a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha que bacana, que legal. Provérbios capítulo 10, verso 11 até o 14. A boca do justo é um manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios dos sábios se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Irmão, tá vendo? Então a gente vê que hoje na internet a gente tem muita gente que fala coisas muito boas, né? A gente consegue fazer essa apuração de coisas de pessoas que falam coisas muito boas, mas também a gente vê também as pessoas que falam coisas muito ruins. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou um pastor desconhecido, completamente desconhecido no mundo dos pastores. Por exemplo, tem aquele evento de Gideões lá em Santa Catarina, chama só os famosões para pregar, aqueles, né, tal. Não chama o pastorzinho aqui para pregar, não chama o pastor ali do outro lado para pregar, porque não tem expressão, não tem, sabe, seguidores, vamos dizer dessa forma. Mas você quer ver eu ficar famoso? Eu começar a falar alguma coisa, que enquanto eu estou falando da palavra de Deus, poucas são as pessoas que nos seguem, poucas são as pessoas que ficam tentando encontrar virtude naquilo que a gente fala. Mas se eu começar a falar uma bobeira aqui, ou algo contra a igreja, principalmente, ou algo que escandaliza a igreja, principalmente, vai viralizar, e eu vou ganhar seguidores adoitados, né? E isso, dependendo do que eu falar, vai fazer com que seja consequência boa para mim ou seja consequência ruim para mim. Entende? Então, a gente tem que ter discernimento para a gente ver o que nós vamos falar. Porque hoje nós vivemos vigiados por todas as cadeias da sociedade. Hoje tem lei para você ficar de boca fechada o tempo inteiro. Você não pode falar de absolutamente nada, que existe algo que vai te processar pelo que você falou, né? E se você quiser seguidores, é só você quebrar uma dessas regras. Você vai viralizar na internet, né? Por que tem umas coisas que são tão tolas, tão toscas, tão bobas, tão horríveis, viralizam na internet? Porque o povo do mundo hoje come porcaria. Por isso o mundo está na porcaria. Porque a gente é aquilo que a gente traz para dentro de nós. Se a gente está trazendo para dentro de nós coisas boas, nós somos pessoas boas. Mas se nós estamos trazendo para dentro de nós coisas que não fazem crescer, coisas que são ruins, coisas que nos estragam, nós seremos pessoas estragadas. Não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos para nós. Vamos lá. Introdução. Não bastasse a violência urbana, outra forma comum de violência em nossos dias é aquela praticada na rede de computadores. Tal violência se deve à multiplicação da iniquidade, que faz com que a maldade esteja presente até mesmo no ambiente virtual. O estudo de hoje é um alerta para os perigos que rondam a vida das pessoas que usam o computador. Os novos tempos exigem dos crentes vigilância constante para não cair nas ciladas dos homens maus. Irmão, você trabalha, né? Você é do bem, não é? Beleza, você trabalha. Você tem suas atividades diárias, não é verdade? Então, você está o tempo inteiro com a sua cabeça ocupada com as coisas de Deus,
ocupada com as coisas do bem, ocupada com as coisas que você tem que fazer. Você não tem tempo para maquinar o mal. Só que perto de nós tem pessoas que não trabalham, tem pessoas que não ficam só na frente da televisão ou só na frente do computador, no YouTube, na pornografia, naquilo, na violência contra a mulher, no isso, naquilo. Eles têm muito tempo para fazer o mal. Então, enquanto você está se preocupando com o bem, tem pessoas que se preocupam demais em fazer o mal. Por isso que quando um bandido chega perto de nós com uma arma, a nossa reação muitas vezes é ficar paralisado. O bandido, ele já sabe que você vai fazer dessa forma, porque ele é uma pessoa que ele já sabe que ele fica maquinando o mal. Olha, quando eu chego perto de uma pessoa de bem com uma arma na mão, automaticamente ele fica paralisado, então eu consigo retirar dele tudo aquilo que ele tem, né? Então, é isso mesmo, as autoridades falam, ó, não reage contra o bandido não, porque ele ficou o tempo inteiro pensando naquilo ali, e ele falou assim, e ele pensa assim, ao menor movimento desse cara, eu dou nele um tiro e mato ele, né? Porque você não sabe reagir, você não sabe bater num ladrão, você não sabe desarmar um ladrão, né? E aí, por quê? Você não fica pensando nisso, você não gasta tempo aprendendo essas coisas. Ele não, ele fica o tempo inteiro pensando dessa forma, né? Agora, dessa mesma forma, a gente falando na vida natural, na vida biológica, sim, tem também aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro nos computadores pensando em como vão tirar os seus dados ali para poder extrair de você algo, para poder usar o seu nome e fazer o mal. Então, existe esse tipo de coisa. Vamos continuar. Item 1, violência digital na sociedade da informação, né? Vivendo na sociedade da informação. Olha só, depois das fases agrícolas e industrial, o mundo encontra-se no tempo da sociedade da informação. As frequentes e cada vez mais velozes informações tecnológicas caracterizam o atual estágio da civilização, proporcionando ao ser humano maior comunicação, interatividade, agilidade e acesso ao conhecimento. Em virtude dessa ampla utilização dos computadores, telefones celulares, tablets, que monte de coisa e tal, todo tipo de conteúdo está hoje em apenas um clique nas nossas mãos. Então, quer dizer, o mundo hoje, por causa desse negócio da globalização, a nossa facilidade de comunicação é muito grande. Eu consigo daqui a pouquinho na mesma hora falar com os caras da Itália, da Alemanha, da França, de qualquer parte do mundo, né? Ao mesmo tempo, né? Existe uma música que foi gravada, para vocês terem uma ideia, ao mesmo tempo em várias partes do mundo, né? Com aquela banda do Grandpa Elliot, né? É uma música que ela é bem bacana, é uma música bem legalzinha. Depois, se eu puder, eu vou colocar ela no grupo aí para vocês verem. Ela é secular, mas ela foi gravada ao mesmo tempo no mundo todo. Por quê? Porque esse poder da comunicação, das redes de banda larga, comunicação por satélite e tudo mais, faz com que a gente consiga fazer isso aí ao mesmo tempo. Então, isso é muito bacana quando você usa para o bem, né? Agora, quando você usa para o mal, é complicado, né? Então, é isso. Veja bem, a violência real no mundo virtual. Como é que acontece esse negócio aí, né? Olha só, tal violência ocorre na sociedade comum, né? A rede de computadores é uma prova da multiplicação da iniquidade prenunciada pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, verso 12, né? Com o crescimento das novas tecnologias e o fácil acesso à internet, o mundo digital é palco de inúmeros atos de violência cibernética, ou seja, violência que acontece pelos computadores, né? Os crimes praticados, né, no ambiente virtual, eles envolvem desde roubo de informações, né, furto de informações, envolve violência psicológica, ameaças, golpes e ataques pessoais.
Certamente você deve conhecer algum amigo, inclusive, que foi vítima de algumas dessas ações na rede mundial dos computadores, aí na internet, né? Ou talvez até mesmo você tenha passado por isso, né? Vocês já viram aí, por exemplo, assim, o que acontece, por exemplo, quando, vamos pensar assim, uma pessoa famosa vai para a rede de internet e coloca lá alguma coisa, por exemplo, assim, vamos pensar assim, o Obama muito famoso, então, se ele colocar lá assim, bacana, o mundo tem que viver em guerra mesmo. Gente, esse negócio dá uma repercussão fora do comum, né? É claro que ele é um homem de paz, né? Ele não vai fazer uma coisa dessa, mas o que acontece? Isso tem uma repercussão muito grande. E dependendo daquela repercussão daquilo que você faz, automaticamente você vai ajudar muita gente ou prejudicar muita gente. Então é isso que você tem que ter cuidado. Tem gente que gosta, né, de ir para a internet e se expor, né, fazer comentários, isso e aquilo, brigar com os outros, falar, olha, você não deveria ter falado isso porque a palavra do Senhor diz isso, isso, isso. Tem gente que gosta de polêmica, né? Então tem muito isso. Bom, e esse risco aí nessa rede de computadores, como é que fica isso aí, né? Se por um lado o ato de navegar pela internet oferece vários benefícios, por outro, contém perigos e ameaças que nós não podemos ignorar também, né? As escrituras afirmam, lá em Provérbios capítulo 22, verso 3, fala o seguinte, olha, o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Ou seja, o prudente é aquele que fala assim, ó, se eu fizer isso aí, vai dar um quiprocó fora do comum, então não vou mexer com esse trem não. Vou largar isso para lá, deixa para lá. Mas tem gente que é inocente demais e acaba fazendo as coisas e depois acaba pagando por aquilo ali, né? Acaba, aí tem e outro, ainda tem o outro que usa as pessoas simples para poder fazer coisa assim, ou vai lá na rede lá, escreve isso, né? Quer dizer, por que ele não escreve? Por que está pedindo para você escrever? Né? Por que está pedindo para você comentar? Né? Porque a repercussão do comentário ela vai cair sobre as suas costas e não sobre as costas dele, né? E às vezes a pessoa na simplicidade ouve o conselho daquele mal, né? E vai fazer aquilo que ele pediu e aí acaba se dando mal também, né? Nessa porção bíblica simples significa uma pessoa humilde, mas aquela inexperiente que age com imprudência às vezes, né? Mas que em qualquer outro local a internet exige que exige cautela, é preciso ter cuidado para não cairmos nas redes e nos laços lançados pelas pessoas más, é o que eu acabei de falar, assim como nas ciladas dos homens ímpios, está lá em Salmo 10, capítulo 9, né? Bom, nós lemos aqui hoje também sobre o bullying, né? Como é que fica esse negócio? Existe também o cyberbullying, ou seja, aquele bullying que é feito pelo computador, né? Aquela brincadeira de mau gosto que é feito pelo computador. Então, veja bem, olha, também chamado de cyberbullying, consiste na intimidação sistemática de outra pessoa por meio de insultos, humilhação, depreciação e agressão verbal, de modo a provocar um constrangimento perante a todas as outras pessoas que são do seu meio de convivência. Em virtude dessa facilidade do anonimato, ou seja, eu posso chegar e não divulgar o meu nome ou até criar uma conta falsa lá para poder fazer isso, né? A internet é um meio veloz à propagação desse tipo de comentário depreciativo da vida de alguém, né? É um problema grave isso, pois as palavras ferem mais que a dor física, né? Está lá em Provérbios capítulo 12, verso 18, nós lemos isso. Né? Assim como a língua que serve para proferir palavras de bênção, também serve para proferir palavras de maldição. Nós vimos lá em Tiago capítulo 3, verso 10. As publicações na rede dos computadores podem devastar as vidas das pessoas como se fosse um fogo na floresta. Então, esse tipo de coisa, gente, nós temos que vigiar para a gente não. Se você está fazendo isso, você gosta de ir para a internet, gosta de dar uma de youtuber, né? Faz coisas que vão engrandecer. Eu fico vendo aí, por exemplo, a Sara,
que a Sara, a gente fica aconselhando ela para tentar buscar esse tipo de meio de transmissão para a vida dela, de forma que ela ganhe dinheiro, porque ela mostra que tem um talento bastante grande nessa questão, principalmente naquela questão de maquiagem. Então isso é muito bacana e a gente induz isso para que a pessoa possa realmente conseguir isso, vira fonte de renda depois, se ela se for, a cada vez que ela for se profissionalizando na coisa, isso vira fonte de renda. Mas olha que bacana, está usando a internet, ela passa a ser uma youtuber, mas para fazer a coisa boa, né? Você não vê em momento algum nessas divulgações da Sara. Pode assistir lá todos os vídeos dela, não tem absolutamente nada que venha denegrir a imagem dela, nem do esposo, e muito menos venha denegrir aquilo que são os princípios dela com Deus. Você vê que tem vídeo da Sara na internet que mostra ela fazendo o quê? Adorando a Deus com a sua dança, adorando a Deus com o seu louvor ali, né? Isso é algo que é interessante. Agora você pode ver que a Sara, por causa disso, pelo fato dela estar fazendo essas coisas, ela tem muitos seguidores, mas ela não tem tantos mais, porque se ela estivesse fazendo uma outra coisa que viesse denegrir a imagem da igreja, denegrir a imagem depois, falando mal disso, falando mal daquilo, ela teria muito mais seguidores, né? Porque o povo não come o que é bom com facilidade, o povo quer comer muito mais o mal do que o bom. Mas a gente aconselha, se você vai fazer alguma coisa de YouTube, esses negócios todos, pense sempre em fazer algo que... pense na pessoa que está do outro lado, né? O que ela vai ver ali em você? Ela vai ver Deus? Assim como a gente quando vê a Sarinha louvando e adorando a Deus, se ela for ver Deus, continue fazendo. Se não, se aquilo que você vai fazer vai denegrir a imagem das pessoas, não faça. É muito melhor para você, você ficar no caminho do Senhor. Amém? As brincadeiras sem graças. Vamos continuar. Na maioria dos casos, essa prática inicia como uma brincadeira de péssimo gosto para o divertimento dos envolvidos. Olha para você ver, né? Mas isso aí chama-se chocarra, viu, gente? Mas vale aqui uma advertência que está lá em Provérbios, capítulo 26, versos 19 e 18 e 19. Não há qualquer graça em tal brinco. Vamos ler Provérbios, capítulo 26, verso 18. É bacana a gente ler, porque a gente vai ver que é isso aí, quer ver? Provérbios, capítulo 26, versos 19 e 18. Olha lá, ó. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próprio e diz: eu estava só brincando. Olha, tá vendo? Que isso? Eu estava só brincando com você. Não. Esquece disso. Não faz essas coisas de... Se você está tendo que falar isso o tempo inteiro, é porque a sua língua está sendo má. A sua língua está proferindo coisas que o outro do outro lado queria receber a sua mensagem e não iria gostar. Aí por isso depois você tem que ficar se justificando. Que é isso? Não se preocupa não, estou só brincando com você. Não é dessa forma. Nós temos que pensar nisso aí, viu, gente? Então, ó, não há graça nenhuma fazer brincadeira maligna e odiosa, que no final das contas passa a ser um bullying, seja virtual ou seja presencial, né? Isso é muito sério, porque afeta os sentimentos, a imagem da pessoa, ou fica ofendida perante a sociedade, né? Tem muitas pesquisas que indicam que esse tipo de agressão pode acarretar um trauma psicológico na pessoa, um isolamento social, desenvolvimento de problemas relacionados à depressão e até mesmo levar a vítima ao suicídio. Não é algo para rir, mas sim para chorar. A conduta do cristão em meio à cultura de zoação, hoje está falando assim, zoação, né? Vou dar uma zoada com fulano, mas na verdade essa zoação pode ser um escárnio,
né? Ou seja, você pode estar fazendo uma brincadeira de mau gosto com essas pessoas, né? Que, muitos encaram com naturalidade essas brincadeiras e as piadas que expõem a vida dos outros em ambiente virtual, né? Mas o cristão, ele é instigado, ele é estimulado a mostrar um diferencial pelo testemunho online, que é a que eu acabei de falar agora aí, sobre o que a Sarinha faz, né? Com a conduta exemplar na palavra, o comportamento no amor, no espírito, na fé e na pureza, que é o que Tiago, capítulo 4, fala, desculpa, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, fala que a gente tem que ter uma conduta baseada nesse comportamento, baseada no bom comportamento, no amor, no espírito e na fé e na pureza, né? Se você vai para a internet e faz isso aí, bacana, você está muito bem, né? O ponto de partida para seguir essa recomendação, para ser uma boa pessoa que faz as coisas pela internet, está lá, de acordo com Salmos capítulo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos do ímpio, né, dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, aquilo que você faz, se está dentro daquelas coisas que são de Deus, beleza. Mas se são brincadeiras inúteis e destrutivas, já não vale a pena mais fazer. Então tem que pensar nessa questão do bullying, tem que pensar nessa questão aí dessas ações virtuais, para que você não venha escarnecer a vida das outras pessoas. Amém? Só um minutinho, por favor. Eu queria dizer para vocês também sobre a lei e a punição dos crimes cibernéticos, né? Como é que fica esse negócio aí, né? Crime contra a honra, crime de pedofilia, tudo isso cibernético, viu, gente? Olha para vocês verem, vocês podem ver aí que as pessoas hoje usam a internet para poder ficar fazendo essas porcariadas aí, cometendo esses crimes aí, né? Então fica mais ou menos da seguinte forma, olha, crimes contra a honra. Esses crimes contra a honra englobam as ações que ofendem a honra e a moral de uma pessoa, ou seja, calúnia, difamação e injúria. Pastor, o que é calúnia? Calúnia é uma afirmação falsa de que alguém cometeu um determinado crime. Difamação, o que é difamação? É associar uma pessoa a um fato que ofende a reputação dela. E injúria refere-se à ofensa que atinge a dignidade e o decoro daquela pessoa ofendida, né? Então, a defesa da verdade e da honra das pessoas se fundamenta nas escrituras, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8, e Efésios, capítulo 4, verso 25. Por isso, um servo de Deus não deve disseminar informações inverídicas e caluniosas que trafegam no mundo digital. Se você é essa pessoa que gosta de ir para a internet, seja WhatsApp, seja coisa, fica falando mal da vida dos outros, lança a mão disso, sai fora desse negócio, para com isso, que você é de Deus, você não tem que entrar nessa moda virtual, você não tem que entrar nessa moda do mundo para que você não tenha esse tipo de problema. Amém? Crimes de pedofilia. Crime de pedofilia é a troca de informações, de imagens e vídeos envolvendo sexualidade de crianças e adolescentes, né? Infelizmente, hoje no mundo virtual, essas redes malignas de indivíduos aí sem afeição natural, que aliciam os menores e espalham conteúdo pornográfico sobre essas pessoas, eles fazem os meninos fazer bestude lá e ainda fica espalhando isso na internet. Tais atos são abomináveis para Deus, né? Uma vez que expõe os frágeis pequeninos amados do Senhor. Ou seja, Mateus capítulo 18 fala sobre isso, né? Deus tem amor às criancinhas, Deus tem amor a isso, e por causa da inocência deles, você vê essas pessoas más usando esses meninos, influenciando esses meninos a fazerem coisas ruins, né? E tem também os crimes informáticos, né? Aqueles delitos de invasão dos dispositivos, ou seja, invadiram meu celular, roubaram os meus dados aqui e usaram lá no banco para poder fazer isso, fazer aquilo. Pegaram meu CPF e compraram isso. Pegaram meu cartão de banco, meus dados de banco aí e fizeram isso. Isso já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo. Pegaram meus dados de banco aí e já fizeram compras aí e tudo mais, né? Graças a Deus aí tem situações aí que a gente conseguiu
evitar, porque o banco ele tem uma medida de segurança que ele fala o seguinte: olha, está sendo feita uma compra aí de, por exemplo, assim, R$ 8.000 na sua conta, é você mesmo? Manda um SMS para você na hora, aí você vai responder: ó, não reconheço isso não, pronto, aí o pessoal cancela, entende? Então tem essas seguranças, então você tem que ficar atento aí no seu celular aí, se essas coisas estão acontecendo, porque os dados da gente, eles são roubados e são usados para fazer esse tipo de mal, né? E tem muita gente que sabe usar a internet, programas de computadores para ficar roubando senha. Então, quando você for colocar senha em alguma coisa, coloque uma senha forte. O que é uma senha forte, pastor? Senha forte é aquela que tem letra maiúscula, também tem letra minúscula, também tem algum caractere comum, tipo um asterisco, uma exclamação, uma interrogação, né? E tenha mais do que 8 dígitos, né? Essas senhas são senhas que são a gente fala que são de 128 kilobytes de criptografia, que fala, né? Isso aí, um cara para quebrar uma senha dessa aí, ele demora anos para conseguir. Tendo um computador assim bacana, ele para quebrar uma senha que tem essas características demora anos para conseguir. Aí, é claro, evidente, você fica bem protegido em termos de senha, tá certo? Bom, como conclusão desse estudo, gente, nós vamos dizer que essa lição de hoje, embora tivéssemos falado de internet, disso e daquilo, você falou de Deus. Não, eu falei que Deus, ele nos ajuda a viver bem no mundo de acordo com o que está sendo colocado para o mundo hoje, né? Então, fique atento com relação a isso aí. Uma coisa que a gente tem conversado muito a respeito, e é bom a gente começar a pensar sobre, é que Satanás, ele usa a gente, vai preparando a gente para depois o anticristo chegar e colocar em nós o chip, né? Então, por exemplo, hoje você, se você quiser colocar um chip de saúde em você, você pode colocar, sabia? Né? Esse chip, ele fica ali monitorando sua pressão, seu batimento cardíaco, como que você dorme à noite, se você está com muita insulina, a sua glicose está mal, se está boa, como é que está isso, como é que está aquilo. Tem como você hoje implantar esse chip de saúde e ele fica mandando essas informações para uma central, né? Então, se você tem um chip de saúde hoje, você tem um Pix, aquele lance lá do banco lá que faz você fazer tudo, pega dinheiro emprestado, faz pagamento, faz isso, faz aquilo, tal. Tem coisas que você às vezes não percebe, mas na verdade você está sendo preparado para depois não conseguir ficar sem essas coisas. E aí vem um e fala assim: o que é isso, rapaz? Eu tenho um chip aqui que ele pode ser colocado na sua mão ou então na sua testa. Ele fala da sua saúde, faz transação bancária, você compra tudo com ele e tarará, pronto, tá você preparado aí para a vinda do anticristo, sendo então condenado à morte eterna, né? Então fique atento com relação a essas coisas aí. A internet, a tecnologia, ela é colocada na nossa vida para nos ajudar, para facilitar, mas vigia, porque ela também é colocada na nossa vida para nos destruir. Então fique atento com relação a isso aí. Aquilo que for para ajudar, Deus vai te colocar no coração e você vai fazer da melhor forma possível. Mas aquilo que for para te destruir, você tem que buscar informação com Deus, na própria palavra de Deus. Você tem que estar com intimidade com Deus, você tem que estar com experiências com Deus, você tem que estar, igual a pastora Sandra falou, na presença de Deus. Deus, ele tem que se fazer presente na sua vida também, para que você consiga evitar aí essas armadilhas que estão aí nesse mundo virtual e nesse mundo tecnológico, ok? Vamos orar para que Deus nos ajude a finalizar tudo isso. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite. Deus, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a discernir, Senhor Deus, o melhor momento de usarmos bem a tecnologia e para aquilo que vamos usar, para que ela possa, Senhor Deus, nos beneficiar, mas sem nos tirar dos caminhos do Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, para que nós possamos cada vez mais entender o teu propósito, mesmo sendo num mundo tecnológico, mas que nós saibamos, Senhor Deus, com muita sabedoria, usar tudo isso em prol do nosso crescimento e também em prol da nossa santificação. Nos abençoa, nos guarda, nos proteja, esteja sempre conosco
E permita, Senhor Deus, com que nós saibamos, Senhor Deus, ser essas pessoas do Senhor, mesmo num mundo de impiedade, num mundo ruim, igual temos hoje. Deus, em nome de Jesus, cuida de cada um de nós, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Em breve estaremos juntos novamente e eu quero dizer para vocês que ainda continuamos orando sobre a nossa abertura aí, uma reabertura, na verdade, no mês de abril, viu? Vamos continuar acompanhando os números aí da Covid para que nós saibamos aí entender qual é a estratégia de Deus para as nossas vidas nesse tempo, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui morrendo de saudade. Não desanima não, irmão, não desanima não. Não sai da presença do Senhor não, tá? Não sai da presença do Senhor não. Fica firme aí, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.